Vida em Revista, apoio cultural. Aqui o futuro é certo. Liceu Santista. Católica Unisantos, a única que torna você único. Eu vi, quando mataram Che Guevara e outros momentos da história, por L. Alves. Ela viu e participou do Pinga Fogo de Chico Xavier. Ela viu uma São Paulo com 1 milhão de habitantes. Ela viu os festivais paulistas de MPB e o início da carreira de Chico Buarque de Holanda, Roberto Carlos e outros grandes nomes. Ela viu e sofreu a censura à imprensa e foi processada pela ditadura militar. Ela viu a revolução dos costumes. Ela viu países exóticos e o mundo do pós-guerra. L. Alves, 70 anos de jornalismo. E eu tive muita sorte, além de alguma competência, porque eu assisti todas as coisas importantes que aconteceram na política do Brasil, de 1950 e tantos até o ano 2000, e outras coisas também. Quer dizer, eu fui privilegiada por Deus, pelo jornalismo em si, de fazer a cobertura, sou uma espécie de testemunha da história. Ela é uma colecionadora de histórias. A jornalista L. Alves, 85 anos, sempre esteve à frente do seu tempo. Começou a trabalhar ainda na adolescência, quando tinha 15 anos. Única mulher repórter nos Diários Associados, venceu a barreira do preconceito e consagrou-se por ter coberto a morte de Che Guevara. Os colegas até que me receberam bem. Eu não tive grande repúdio, nem nada, não vi muito preconceito, desde que eu me comportasse como mulher. Então não podia me meter nas áreas, nos clubes do Bolinha, que existiam e agora não existem mais. A reportagem policial e a reportagem esportiva naquele tempo era absolutamente masculina. Podia fazer cobertura de esporte, mas tinha que ter um comportamento totalmente diferente. Eu podia fazer cobertura desde que eu não fosse no estádio para narrar o jogo. Aham. Então eu aproveitava algumas vezes para ver a torcida. A minha parte era a reação dos torcedores diante daquela partida. Olha que interessante, né? Bom, e casos policiais nem pensar, então, né? Nem pensar. Mas você tem uma história interessante dentro dessa área também. Interessante e, ao mesmo tempo, dolorosa. Mas que mostra um pouco do jornalista, né, do seu trabalho, do dia a dia, da vivência, como ser humano também, né? Isso aí foi um caso que a diretora do colégio que me chamou e que me pediu para fazer essa denúncia não queria procurar os colegas jornalistas homens porque ela sabia que eles iam fazer escândalo e ela queria
a notícia, a denúncia de um grupo de senhores pedófilos que estavam desencaminhando estudantes das escolas médias, né, dos ginásios da Redondeza. E ela queria, eu fiz uma matéria bem correta, denunciando tudo absolutamente, mas omitindo o nome da escola e o nome dos estudantes. Ele tinha os depoimentos deles, mas não tinha o nome. Entendi. E a matéria saiu grande, saiu como uma página inteira no dia seguinte, e aí já não estava mais, nem eu estava em São Paulo, já estava de viagem. Daí foram na casa desse senhor suíço, diretor de uma multinacional, e ele pulou a janela e se matou. Entendi. E eu fiquei com remorso. Não tive culpa direta, mas foi por causa da minha matéria que esse suíço se matou. Você sabe que do meu livro, coisa que eu tenho ouvido muita gente falar, é das memórias da guerra. Então as pessoas que leem, as mais velhas, vêm me procurar só para dizer, sabe, eu também vivi aquela carência da guerra, que não tinha açúcar, que não tinha... Passei por isso também, eu era menino, mas passei... Notícias do Brasil de quando eu era criança. Eu vi duas ditaduras, então, a ditadura do Vargas e depois a dos militares. E duas épocas de grande democracia, que foi depois da Guerra 45 até o novo fechamento de 67. Você viveu justamente esse período da ditadura e da censura, né? Censura. Como é que foi esse momento? A gente não consegue nem entender em que nível isso acontecia, né? De verdade. Nível é o seguinte, não foi no começo. No começo, os jornais eram responsáveis, a censura era a autocensura. Até que eles acharam que não era suficiente e puseram um censor em cada redação. Então, um homem de terno, gravata e uma caneta vermelha, um lápis vermelho deste tamanho, a cortar os pedaços que ele achava que não devia. Nossa. E a rasgar aquilo que ele achava que também não podia publicar. Então nós estávamos sujeitos ao palpite de um cidadão representando a censura. Olha, imagino como... Bom, no final das contas, acredito que todo mundo encontrava... Talvez as matérias acabavam sendo mais criativas, não a maneira. Mas caímos também muito para o lado artístico, que foi a época dos grandes festivais. Verdade. A televisão, a música popular brasileira foi uma das grandes fontes de inspiração para mim. E outras invenções, por exemplo, o progresso da ciência no campo da biologia. Nenê de proveta, barriga de aluguel, crônico, tudo isso eu vi nos animais. Os cientistas já estavam experimentando em animais e a censura deixava passar. Então era interessante, era uma fonte. Principalmente nessa época que estávamos ainda na ditadura, com toda a censura à imprensa, às vezes levava uma matéria inocente, levava o jornalista para a cadeia.
O seu futuro é certo, é só você querer. Aqui o futuro é certo, Liceu Santista. NAPNE, Núcleo de Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais. Fundado em 1992, atende mais de 140 alunos, visando valorizar o potencial humano, fortalecendo a autoestima, igualdade e autonomia das pessoas com deficiência intelectual. Faça parte desta história. Ajude o NAPNE. Rua Júlio Conceição, número 53, Vila Matias, Santos, São Paulo. Telefones 13 3233 5531 ou 13 3221 2030.